saúde, genética e estilo de vida. Por que as mulheres vivem mais que os homens? Dados do censo de 2022 mostram que em todo o Brasil as mulheres vivem quase 8 anos a mais que os homens. E no Espírito Santo, claro, não é diferente. Tanto que, segundo o estudo do IBGE, das 678 pessoas com mais de 100 anos que vivem no estado, 478 são mulheres, ou seja, 70% do total. Para desvendar uma parte do mistério que é a longevidade feminina, convidamos a professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, doutora em epidemiologia, coordenadora do curso de especialização em prevenção às violências, promoção da saúde e cuidado integral e também fundadora do Laboratório de Estudos sobre Violência e Acidentes, o Lavisa da UFES, Franciele Marabotti. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. É muito título, ou seja, é muito estudo sobre a vida das pessoas, sobre a longevidade, sobre os cuidados, sobre a violência e aqui também sobre a questão de acidente. Esses seus estudos também sejam muito voltados para como que as pessoas, de uma maneira geral, né, as mulheres, que é o nosso foco hoje, porque nós estamos em março. Então, a gente está, né, quem está nos acompanhando nos podcasts e também nos programas de entrevista no nosso canal de YouTube, sabe que a gente dedicou março para o projeto Mulheres. Tudo voltado para temas relacionados à saúde das mulheres. E aí, quando eu vejo aqui sobre a questão dos acidentes, essa questão da longevidade também está muito relacionada, né? Aquela história de que o velho morre de queda, faz sentido, né? Faz sentido, mas vou te dizer que até as próprias violências também, ela impacta na longevidade da mulher, né? Porque a gente está num estado, numa capital, onde a violência contra a mulher também ela é bem elevada. E à medida que a gente for conversando, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, porque isso também impacta na saúde. Essa questão de uma longevidade maior tem alguma relação genética ou é simplesmente aquele mito do cuidado, né? É claro, as mulheres vão mais ao médico, se cuidam mais, mas em algum grau tem homem que se cuida mais do que muitas mulheres, então eles também deveriam viver mais do que elas e nem sempre isso é verdade. Há uma complexidade nessa questão da expectativa de vida, né? É fato que nós somos campeãs nisso, tá? Nós vivemos mais do que os homens, né? Os próprios dados que você trouxe aí apontam isso, essa diferença, e isso é em todo lugar. E é importante falar que em todos os ciclos de vida, né? Quando eu falo ciclos de vida, eu falo desde o nascimento, o recém-nascido também do sexo feminino, ele vive mais do que o sexo masculino, e isso se dá ao longo de toda a vida, né, da mulher. Nós vivemos mais. E o componente genético, os estudos têm mostrado que sim, que é importante, né? Então, quando foram feitos estudos, botando, quando você coloca, tem homens que fazem atividade física, claro, e foram feitos estudos comparando homens e mulheres com o mesmo comportamento, mesmo padrão alimentar, mesma experiência de vida e espaço, e mesmo assim as mulheres viveram mais, né? E então, assim, há uma diferença genética, isso está associado à questão do cromossomo XX, né? Para as mulheres, então, esse cromossomo X duplicado nos dá uma vantagem de diversidade genética, e a gente tem uma riqueza maior, vamos dizer assim, possibilidade de sobreviver e ter uma expectativa de vida maior do que os homens. E para além disso, doutora, professora, a senhora falou, né, do cromossomo XX, existe na Universidade da Califórnia um estudo a respeito disso, mas existe alguma avaliação em relação aos hormônios femininos também nessa questão da longevidade? Sim, esse estudo mesmo que você citou, como outros também, vem colocando a importância dos hormônios sexuais, né? E aí entra o estrogênio, né, que é um hormônio sexual feminino, e a presença do estrogênio, ele tem uma ação anti-inflamatória, vasoprotetora e uma ação imunológica, né? Então, isso sugere que nós, mulheres, né, pelo fato da presença desse hormônio, a gente tem um sistema imunológico mais forte do que os homens. Então, aquela coisa que mulher é sexo frágil não existe, né? Não existe. Então, existe essa imunidade, ao contrário do hormônio masculino, que é o testosterona, que não estaria atrelado a esse aumento do sistema imunológico, né? Dessa resposta imunológica da mulher. Quando a gente fala das questões sociais, né, e de longevidade, a gente tem uma questão aí também, como os homens vão embora mais cedo, as mulheres acabam cuidando do que resta da casa. Também tem o caso das mães solteiras, que são uma realidade enorme, apesar da gente tentar combater que isso aconteça, é meio inevitável que sobrem
diversas por aí. E aí elas, estando com o sustento da casa, muitas vezes com filhos ali, elas também têm adoecido mais por conta do estresse, mas também são elas que buscam atendimento médico. Como é que esses fatores, mais cientificamente esses fatores ambientais, né, que vão ser chamados e sociais, influenciam nessa expectativa de vida? É isso que você pergunta, é muito importante para que a gente possa ter uma visão mais macro da coisa, né? Porque assim, o fato de somente de ser do sexo feminino, isso não me dá, né, a certeza de que eu vou viver mais. É um componente importante, mas ele não é único nesse processo. Então, as questões sociais, comportamentais, elas são fundamentais. E a gente já sabe que homens e mulheres, né, têm padrões e comportamentos diferentes. Os homens, geralmente, eles estão expostos a atividades laborais, né, de maior risco do que as mulheres. Eles não têm o mesmo, vamos dizer assim, pela própria construção social, né, a mesma carga horária dedicada com relação aos cuidados e tarefas domésticas como as mulheres. Então, existe essa diferença e isso também impacta na expectativa de vida. Quando você cita aí a questão, foi a PNS, né, ele traz uma informação importante também. Quando ele coloca essa questão da carga horária mais que nós mulheres fazemos, e é real, tem um estudo recente que foi feito, se não me engano, em 2020, que traz uma informação muito interessante, que é de que as mulheres trabalham por semana 2,4 horas a mais do que os homens. Dado essa questão do trabalho mesmo, né, fora de casa, dos trabalhos domésticos e dos cuidados. Porque culturalmente, né, a nós mulheres cabe essa questão, né, já foi, vamos dizer assim, delegada essa função do cuidado com a casa, do cuidado com os filhos. E esse próprio contexto que se dá pelas disparidades de gênero levam também com que a mulher ela busque mais o serviço. Isso já é natural. Se você for hoje no serviço de saúde, você pode ter a certeza que a grande maioria de quem estará se consultando ali, seja para tratamento próprio da sua saúde ou por ações preventivas de saúde, serão as mulheres do que os homens. A maioria dos acompanhantes também, quando são que mais vai levar a criança, as acompanhantes são a maioria das vezes as mulheres. E isso se dá por essa construção mesmo social, né? É interessante que um artigo recente que coloca das dificuldades do homem na utilização do acesso aos serviços de saúde, e alguns colocam a questão do horário de serviço, né? Que às vezes tem dificuldade. Mas nós mulheres também trabalhamos, então isso meio que cai por terra. E a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, também desde 2009, já traz a abertura dos serviços também em horários mais estendidos que daria para atender. Enfim, toda essa sobrecarga que a mulher vivencia, isso sim impacta, porque a gente tem tantas demandas que a gente acaba não conseguindo responder a essas demandas de forma satisfatória, e esse estresse crônico que a gente vivencia, isso pode acarretar danos, né, na sua saúde física e também na saúde mental dessa mulher. E aí a gente acaba utilizando mais os serviços de saúde. Mas é engraçado isso, né? A gente falou de sobrecarga, a gente falou de horas extras na vida, de uma forma, né, social, porque a gente trabalha dentro de casa, a gente trabalha fora de casa, a gente cuida dos filhos, que não deixa de ser trabalho, a gente cuida do outro, a gente cuida do pai, cuida da mãe, enfim, alguma atividade seja na igreja. Tudo isso faz com que a gente tenha realmente uma carga, de maneira geral, a gente mulher, que eu me refiro, nós mulheres temos essa carga maior e ainda assim a gente tenha essa longevidade. Eu queria saber se o plano de saúde, os governos, né, eu me refiro ao Estado, União e municípios, eles estão preparados para atender as pessoas em idade avançada, os velhos, as pessoas, né? Porque a gente percebe que eles acabam ficando esquecidos, sem valor, desrespeitados de fato. A gente tem o Estatuto do Idoso, a gente tem tudo isso. E quando a gente fala da senhorinha mais velha, da idosa, a gente sente também que elas estão abandonadas. A gente tem essa defasagem, né? Trazendo um pouquinho mais de informação com relação a essa expectativa de vida da mulher, os estudos eles já mostram que apesar da mulher viver mais do que os homens, ao longo da sua vida ela vive com menos saúde,
né, do que os homens. Isso é importante colocar. E todos esses contextos que você colocou aí, a questão da sobrecarga, do estresse, a própria violência que eu ia te citar, mulheres em situação de violência, que a gente sabe que tem muitas que vivem violência dentro de casa, doméstica, elas vivem constantemente sob situações de estresse crônico, e isso também impacta na sua saúde. Essa longevidade nem sempre ela está associada a uma qualidade de saúde, né, a uma saúde, porque elas internam mais, a gente costuma internar mais, a gente costuma se medicar mais, né, então a gente costuma ter uma percepção de saúde pior do que os homens também, né, então assim, isso só para a gente ficar alerta que não está tudo bem, não é o fato de eu viver mais que está tudo 100%, né, então os estudos mostram que a gente tem adoecido mais. O ideal era que os homens vivessem tanto quanto a gente, que a gente vivesse uma vida com mais saúde, né, comparado aos homens. Isso é importante. Com relação se nós estamos preparados enquanto Estado, sociedade, ainda não. E isso eu não vejo somente nos planos de saúde ou no governo, né, na gestão. Enquanto família, também nós ainda não estamos preparados para vivenciar. As famílias estão cada vez menores, né, e isso acaba que vai sobrecarregar, né, um ou outro. A divisão com esse cuidado está cada vez mais difícil, então assim, não vejo que a gente esteja preparado. Mas há tempo, né, os dados estão aí, né, para que as políticas sejam reformuladas e atendam especificamente as demandas que a gente vai ter. E tem uma questão com relação à parte da longevidade, é que de acordo com que você vai ganhando idade e vai adquirindo voltas em torno do Sol, você também chega num determinado ponto em que a sociedade não é mais aquilo que já foi, porque é normal que isso aconteça, e às vezes me dá a impressão que algumas pessoas, depois de uma certa idade, elas começam a viver vendo a sociedade viver, assim. É como se elas vissem o mundo pela janela, mesmo que estivessem ali dentro. Isso também não interfere na saúde mental daquela pessoa que já está com idade e está percebendo que o mundo que ela vive não é mais aquele mundo em que ela vive, na verdade, do que ela tem memória, do que ela tem guardado de bagagem, que ela, em algum grau, não se transformou a tempo na sociedade em que ela vive. Que tem gente realmente que tem dificuldade de acompanhar as mudanças. Gostei dessa virada, né, ao redor do Sol. bem interessante. Sim, a questão, isso é muito interessante, leva a gente a ter várias reflexões, né, com relação a isso. Primeiro que nós temos muita resistência a mudar. Claro que é de cada indivíduo, mas a maioria das pessoas tem muita resistência a mudar. E é natural que o que você é hoje, o que eu sou hoje, não será o mesmo do que eu serei daqui. Eu falei no início, quando a gente estava conversando em off, que eu quero viver bastante, né? Eu espero chegar aí nessa senhorinha aí, mas com qualidade de vida. Infelizmente, a gente, na nossa vida, vamos dizer assim, diária, nessa rotina pesada que a gente tem, e aí inclui homens e mulheres com uma sobrecarga maior, a gente acaba não se preparando para se chegar até aí, né? Até, vamos dizer assim, para se chegar até esse sol aí dos 90, né? Ou mais, quem dera, né? Que Deus nos abençoe para isso. Então, assim, realmente não se tem um preparo para isso. Às vezes a pessoa, ela trabalha tanto e o foco dela é somente aquele trabalho e somente uma determinada coisa na vida daquela pessoa. E quando ela perde isso, ela meio que se vê ali sozinho e sem outras possibilidades na vida. Então, o ideal é que a gente, né, e aí eu vou falar até para mim mesma, que a gente construa esse caminhar dessas viradas do sol nessas diferentes perspectivas também, porque é necessário que a gente tenha outros focos na vida e não somente um foco único, porque vai chegar num momento que você vai se aposentar. E você precisa construir outros papéis, porque você também não tem que ter um papel único na sua vida, né? Porque senão você pode se pegar nessa situação de chegar lá na frente e você, e agora? E agora, né? Não construir nada para além disso e isso, né, naquele momento já não faz parte do hoje, né? Ele existiu numa fase, mas hoje ele não faz parte. Então, quando você só constrói um único papel, né, e não outras questões para além, você pode sim chegar lá na frente, você olhar para trás, ou você não se enxergar naquele momento atual ali, e aí você pode sim entrar em situações, né, de depressão,
depressão, de ansiedade. Isso pode contribuir para prejudicar ainda mais, né, a sua qualidade de vida. A senhorinha que a professora Franciele Marabotti falou é a dona Maria José Barcelos, que a gente foi conhecer no município de Serra. Ela mora em Serra Sede e já tem 106 anos. Nós conversamos com ela nesse episódio também. ES Hoje. A gente te conecta com a notícia. Dona Maria José Monjardim Barcelos, aqui na Serra Sede, tem 105 anos, ela completa 106 em maio. E a gente veio conhecer um pouquinho dessa história. Dona Maria José, qual é o segredo de viver mais de 100 anos? Não tomar raiva, não, assim, ver as coisas que passam, assim, de pessoas que não têm educação. A gente fala assim, você fica falando bravo, querendo matar os outros, querendo bater. A gente tem, como eu, nada disso consegue eu saber fazer. Eu só sei fazer o bem a cada um que precisar de mim. E eu puder fazer, eu faço. Mas tem gente que não gosta disso. Já sai brigando, querendo bater, falando mal um do outro, fazendo crítica um do outro. Vamos ver a pessoa que tem um defeito, fica fazendo crítica e zombando aquela pessoa. Eu não faço isso. Eu trato, se eu puder, meu Deus, Maria Santíssima, Santos Apóstolos de Deus, os anjos, Senhor. Se eu puder fazer o bem a todo mundo, olhar com os olhos, esses olhos que Deus me deu para as pessoas, com amor, sem falsidade, coração limpo. Dona Maria, existem mais pessoas, a senhora tem mais parentes que viveram mais de 100 anos? O meu pai morreu com 75 anos. A alimentação, a sua alimentação é diferente ou a senhora pode comer de tudo? Feijão, arroz, o que é. Só tem que eu não como muito, por um pouquinho, por causa que meu estômago não está mais digerindo a comida. Então eu tenho que comer uma comida leve, uma sopinha, como diz, um mingau assim, que meu estômago possa digerir. Ô Couto, a gente chegou aqui e a gente imaginou que uma pessoa de 106 anos a gente fosse encontrar uma senhora muito debilitada. E a gente percebe que a Dona Maria, assim, ela não tá, né, ela já nos recebeu sentada, mas tem uma cabeça muito boa, né? Percebe que a pessoa tem a lucidez e, como ela falou até com a questão do estômago, consciente da idade, consciente das limitações. E eu acho que isso ajuda a viver quando a gente vai... Não é aceitar, porque eu acho que certas coisas a gente não aceita, a gente tem que passar a conviver com elas. Mas é uma pessoa que consegue conviver e manter a família, porque tem a família aqui que nos recebeu também, a família que tá unida, que tá do lado, que tá no suporte, que tá de olho. E os remédios, a senhora toma, como é que é? Alguma necessidade de remédio? Não, meus remédios sempre estão em dias. A senhora toma só o básico, ou tem alguma coisa de pressão, algum remédio para ajudar na alimentação, alguma coisa nesse sentido? Tânia é a nora dela e eu queria que você falasse, ela não consegue, a gente estava comentando que a gente chegou aqui, quer dizer, veio imaginando encontrar uma pessoa de mais de 100 anos bastante debilitada. Então a gente não tem uma pessoa debilitada, mas com limitações, né? Porque a idade traz isso. Mas em relação a medicamentos, ela necessita de quais medicamentos? Ela toma um remedinho para controlar um pouquinho a pressão, ela não é hipertensa. Aí o cardiologista passou para dar um alívio para ela ficar mais tranquila, né? E toma um remedinho à noite e 2 remedinhos ao dia. Um é para circulação, né? E um é para a memória. Esses medicamentos são crônicos? Quanto tempo ela toma? Bastante tempo, mais de 10 anos. Para além disso, nada? Não, só esses mesmo. Quais a gente ficou falando sobre as limitações do suporte que a família dá. Ela depende de vocês para tudo? Banho, banheiro, ela faz as necessidades dela normalmente? Como é que é? Tudo, ela depende para tudo.
Só não, ela come com as mãos dela. Eu coloco o pratinho, faço o prato dela, coloco na bandeja, ela come com as mãos dela, bebe com as mãos dela, mas banho, ir no banheiro, ela depende. Parabéns pelos seus 105 anos, parabéns por manter isso, esse segredo de não ter raiva, esse segredo de cantar, de levar a vida assim. Se todo mundo aproveitar, que a senhora já revelou, e botar em prática, de repente a gente vai ter muita gente vivendo mais de 100 anos bem. Real, plural, atual. ES Hoje. Antes da gente encerrar, eu queria falar um pouquinho da história, né? Porque a gente tá no mês das mulheres e a nossa convidada é uma mulher. Um pouquinho dessa história. Primeiro, me diz quem é Franciele, por que foi a dedicação a esses estudos da violência, de acidentes, dessa questão da longevidade. O que te levou? Então, Franciele é uma mulher, uma esposa, uma mãe, uma profissional, né? Uma professora universitária, pesquisadora, que buscou essa questão dos estudos das violências com foco mesmo de mostrar para a sociedade, né, que as violências elas não são somente um problema de segurança pública não é somente um problema social, mas também um problema de saúde, né? Quando a gente vai nas unidades, quando eu atendo uma mulher e eu escuto essa mulher, eu vejo que para além da dor que ela me relata, para além do cansaço físico, ali entra outras questões, né? Então, buscando levar o fenômeno da violência para dentro da saúde, que me levou, né, a criar o laboratório e a estudar mais essa temática, dado que estar em situação de violência, ela impacta não só na vida da mulher, mas também na vida dos seus filhos, na vida da sua família ali. Então, isso que me levou a estudar a temática. E nessa caminhada, o fato de ser mulher, em algum momento, a gente não poderia olhar em outra perspectiva. Somos mulheres. Mas passou por violência de gênero nesse caminhar? Seja na faculdade, seja na vida de uma maneira... Eu me refiro assim... a te questionar por ser mulher. E vocês estão só nos assistindo, então é uma mulher linda, de olhos claros, é uma professora linda. Isso tudo, né, que nós mulheres temos esse desafio. A gente não pode ser bonita, mas a gente não pode ser feia. A gente não pode ser burra, mas a gente não pode ser inteligente. A gente não pode ser gorda, mas a gente não pode ser magra. A gente não pode tudo e a gente tem que ser tudo. Nesse caminhar, como é que foi por ser mulher? E mulher bonita. Obrigada pelo elogio. Então, acho que todas as mulheres, todas nós, né? Eu quanto você, com certeza em algum momento da nossa vida a gente passou sim por esses desafios, né? Por indagações, mesmo que não, vou dizer diretamente, mas de forma velada, isso se coloca em pauta, né? Porque a gente vive numa cultura machista, né? Infelizmente, onde existem essas disparidades de gênero. Então, com certeza, a minha resposta é sim, né? Em algum momento da minha vida, e ainda vivo, sim, por essas questões que ainda a gente precisa avançar muito enquanto sociedade, em questão de cultura, para as igualdades de gênero. E aí vou pegar o gancho do que o Couto falou em relação às mudanças da sociedade. Então, nesse caminhar também, por a gente passar cada dia mais pela mudança da sociedade, e hoje, nós mulheres já conseguimos nos ver, porque nós mulheres é que nós somos competitivas, somos nós mulheres, infelizmente, que agimos de violência contra nós mulheres. A gente vê em muitas situações isso, não mais do que os homens, naturalmente que não. Mas hoje nós também já nos fortalecemos, dizemos, somos fortes, somos empoderadas, somos potentes. Dessas violências que provavelmente você já deve ter passado, hoje você se sente muito mais fortalecida, com muito mais conhecimento e até para se impor quando passa por alguma situação, para reconhecer, porque muitas vezes a gente nem reconhecia, né? Na verdade, a gente ainda tem muitas mulheres que não reconhecem que estão em situação de violência. Com certeza, o conhecimento ele é fundamental para isso, né? Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, cada vez mais se unir enquanto mulheres, junto aos homens também, porque os homens também precisam falar desse enfrentamento
aumento da violência contra a mulher, tá? Então a gente precisa cada vez mais pulverizar esse conhecimento, porque somente com conhecimento que a gente vai desvelar cada vez mais a problemática, né? E buscar enfrentar isso. Bom, então, antes da gente finalizar, quais os conselhos que você tem, assim, como profissional da saúde, para que a gente consiga ter uma vida mais longa, uma vida mais saudável e com mais tranquilidade nesse mundo tão intenso que a gente está vivendo? Fato que a gente já tem que ter a clareza, né, como a gente discutiu aqui, que só o componente biológico ele não vai dar conta da expectativa de vida. Então é importantíssimo que tanto homem como mulheres, né, eles tenham melhores estilos de vida, busquem mais atividade física, uma alimentação mais saudável, comportamentos, né, que não sejam comportamentos de risco junto ao trânsito, ao uso de bebida alcoólica, álcool, drogas, porque tudo isso compromete muito, né, a saúde. E mais especificamente para as mulheres agora, a minha dica é que a gente busque cada vez mais reduzir essas disparidades de gênero, né, que a gente busque dentro das nossas casas a melhor divisão de tarefas, né, com os homens, que a gente se permita também, que a gente, claro que vai cuidar, porque isso é inerente a nós, mas que a gente se permita também que o homem exerça esse papel de cuidado junto aos filhos, junto aos outros componentes, e que também a gente se permita ser cuidada, né? Às vezes também a gente tem mulheres que elas são muito proativas e que elas, né, não se permitam também estar nesse papel de ser cuidada. Então, acho que a minha dica seria essa, né? Buscar esses papéis mais igualitários. Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar antes da gente encerrar e também deixar aqui suas redes sociais ou como acha o Lavisa, os seus trabalhos, enfim. Primeiro eu quero somente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, foi bem bacana, né? Adorei, foi a primeira vez, né, que eu estive em um podcast. E dizer que quem quiser saber um pouquinho mais sobre os estudos que a gente desenvolve, pode seguir o nosso Instagram lá, Lavisa UFES, né? E lá a gente vem divulgando tudo que a gente tem construído ao longo aí desses 6 anos de pesquisa na área. O ES Ouve, ele vem para debater, refletir e, sobretudo, informar. Neste mês de março, principalmente com o Projeto Mulheres, falar delas, com elas e para elas. ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, apresentação e direção de jornalismo, minha, Daniele Coutinho. Até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube. Este episódio do ES Ouve tem um oferecimento de Sebrae Espírito Santo. Não perca o programa Esporte Hoje toda segunda-feira às 18 horas no nosso canal do YouTube. Aqui nós trazemos toda a emoção do universo esportivo diretamente para você. Fique por dentro de todas as notícias do esporte que acontecem no Espírito Santo e no Brasil. Inscreva-se, ative as notificações e faça parte desse encontro semanal dedicado ao seu amor pelo esporte.